pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar hoje as nossas teleaulas, né? Videoaulas, como vocês quiserem chamar. Então, nesse momento de home office ou home working, né? Onde a gente deve ficar em casa, eu preparei para vocês algumas aulas, vou disponibilizar ela para vocês via online e essas aulas serão curtas, né? Pra gente não ficar muito cansado um da cara do outro ou só vocês da minha cara, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu preparei um slide, vou repassar para todos vocês também e eu vou lecionar para vocês acompanhando no slide, tá bom? Então eu queria só dizer para vocês que vai ter uma pequena diferença de vídeo e áudio, porque eu estou utilizando um equipamento para gravar essa introdução com vocês, mas depois, durante a apresentação, eu vou utilizar outro equipamento, então vai ter uma diferença de vídeo e de áudio, tá bom? A qualidade muda um pouco, beleza? Então, o que eu preparei para hoje? Para a disciplina de Ecologia de Populações, eu vou voltar um pouquinho no assunto para a gente comentar de novo sobre conceitos introdutórios, né, de população e falar um pouquinho sobre elementos que podem influenciar no tamanho de uma população, no crescimento de uma população, tá bom? Esse é o assunto da aula de hoje. Para a próxima aula a gente já segue uma sequência lógica, tá bom? Vai estar tudo postado certinho. A gente vai trabalhar um pouquinho os modelos de crescimento populacional, tranquilo? Então, acompanhe a nossa primeira aula aí hoje. Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, é só entrar em contato, beleza? Bora lá então. Mulheres, tudo bom? Deixa eu ver que tá um cheiro no papai. Zero. Vantagem do homeworking, né? Cheiro cheiroso. Vamos começar então nossa aula, nosso conteúdo de Ecologia de Populações. E para isso eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu havia montado e a gente vai comentando sobre isso junto com ela, tá bom? Então vamos lá, essa aqui é a nossa apresentação, vou pegar ela aqui, vamos lá, tá? Aí são os meus dados, se alguém precisar entrar em contato. Essa aula depois vai estar disponível para vocês também no YouTube, para vocês acessarem mais de uma vez, primeiramente somente no Blue e depois disponível também no YouTube, tranquilo? Então vamos lá, cara. Dentro da disciplina de Ecologia de Populações, alguns conceitos não podem sair da nossa cabeça de jeito nenhum. E um desses conceitos é justamente o conceito de população, né? O conceito de população ele tem que estar bem fixo na nossa cabeça para que a gente não faça depois confusão dentro de todas aquelas hierarquias ecológicas que a gente trabalha, tá bom? Então, para a gente poder começar a falar, a gente pode pegar o conceito de população e pegar a etimologia da palavra. População é uma palavra que vem do latim, né? Populatio. E ela é utilizada popularmente para se referir a um grupo de pessoas. Então é muito comum a gente utilizar o termo social dela, né? A população da cidade de Paraná, a população da cidade de São Paulo, a população do continente africano, a população do estado de Rondônia, e assim sucessivamente. Então a gente quase sempre usa o termo população associado a um grupo de pessoas, né? Numa determinada região. Porém, quando a gente trabalha em população dentro do conceito ecológico, dentro da ecologia, a gente tem que lembrar do conceito de que é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que coexistem, né, em uma mesma área durante um mesmo tempo, beleza? Isso é importante que fique gravado na sua cabeça por dois motivos. Primeiro, a gente não pode dizer que a mesma população existe na mesma região durante 1,5 século, 2 séculos, entendeu? Então essa população sofre diferenciação, aumento do número de indivíduos, diminuição do número de indivíduos. Os indivíduos que faziam parte de uma população em um tempo não são os mesmos indivíduos que vão fazer parte em outro tempo, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, beleza. Dentro disso, a gente precisa delimitar. Como é que a gente delimita, né, os espaços para uma população? Então, a população ela tem limites espaciais que eles podem ser naturais ou arbitrários, e dentro desses naturais e arbitrários, eles podem ser amplamente variados. Como assim? Quando eu pego, por exemplo, ali no exemplo, pulgões e uma folha, é um exemplo natural. Eu consigo, por exemplo, delimitar o tamanho da folha, né? Eu pego uma folha de uma árvore de manga, por exemplo, uma mangueira, né? E eu distribuo alguns pulgões ali dentro. Então eu consigo contar, por exemplo, dentro dessa folha eu tenho 13 pulgões dentro dessa folha. Então, é um limite natural. Outros limites são arbitrários, né? Por exemplo, eu falo que eu tenho cerca de 600 habitantes dentro da zona rural de Ji-Paraná. Mas a gente tem que delimitar de onde vai essa área até onde vai a área rural, entendeu? De onde ela começa, onde ela termina. Eu falo, dentro da cidade de Ji-Paraná tem 120 mil pessoas que habitam essa região.
mas é dentro do município, o município vai englobar a zona rural, somente área urbana. Isso a gente precisa delimitar, tá bom? E quando eu digo que eu tenho uma ampla variação de escalas, é que eu posso dizer, trabalhar uma população dentro de uma pequena área, como por exemplo, bactérias dentro de uma placa de Petri, ou eu posso trabalhar uma população em uma área bastante grande, por exemplo, dizer a população mundial na Terra. Né? Então eu estou sendo bem amplo, né? Existe uma variação bastante grande de escala. Então, dentro desses exemplos que eu coloquei, aqui, o que eu acho bem legal para a gente citar, por exemplo, em trabalhos ecológicos, quando a gente trabalha com animais, nós temos essa ideia de que nós precisamos obrigatoriamente saber o número total de indivíduos. A gente vai entender mais para frente da aula que isso não é necessário, porque nós temos como fazer o processo de amostragem, né? Nós podemos fazer uma amostragem do total de indivíduos, tá bom? Mas, só para vocês entenderem, eu tenho aqui ó, o limite natural, por exemplo, ó, pulgões em uma folha. É um limite natural que a gente consegue impor, bem fácil, né, de trabalhar, beleza? E aí, arbitrários, eu vou ter que colocar uma área, ou delimitar uma área, por exemplo, roedores por hectare, né? Eu vou fazer aí eu já estou fazendo, por exemplo, uma densidade, beleza? Vamos para o próximo slide aqui. Então, quais são os atributos biológicos que uma população precisa ter? O mais comum deles, é o que a gente trabalha bastante, é o atributo chamado densidade. A gente trabalha a densidade de uma forma bastante simples. É uma grandeza, né? A gente diz que é o número de indivíduos de uma população em relação a alguma unidade de espaço, né? Então eu posso dizer que é o número de indivíduos por metro quadrado, por hectare, por quilômetro. Eu posso utilizar outras medidas de área ou também medidas de volume, tá bom? E ela é bastante fácil de ser utilizada. Eu coloquei a formulazinha ali embaixo, que a densidade é igual ao número de indivíduos dividido pela área ou volume. Vai ficar mais fácil de entender isso no próximo slide, que eu consegui utilizar um exemplo básico para a gente poder entender. Vamos lá então, ó. Um exemplo básico que eu criei aqui, ó. Em uma área de floresta com 29 hectares, foram coletados 345 indivíduos de uma mesma espécie de anuros. Para quem não sabe o que é anuro, né, são os anfíbios que não apresentam cauda na sua fase adulta, tá bom? A pergunta é, qual é a densidade populacional dessa população? Beleza? Densidade populacional dessa população. Ficou bem, né? Bem frisado, beleza? Mas então vamos lá, ó. Se eu tenho um total de 345 indivíduos em 29 hectares, é bem simples. A minha densidade vai ser 345 indivíduos dividido pela minha área, que é 29 hectares. Então, fazendo essa divisão de uma forma bastante simples, a gente chega a uma densidade que é de 11,89, tá um número quebrado maior que esse, né? Mas só para a gente facilitar para arredondar. 11,89 indivíduos por hectare, tá bom? Lembrando sempre que você não pode fugir à regra de colocar a unidade de medida que você está trabalhando, beleza? Se eu não coloco ali, se eu coloco só 11,89 indivíduos, tudo bem que a pergunta me fala que eu trabalhei em 29 hectares, né? Hectares, eu utilizei uma unidade de medida. Mas eu preciso expressar qual é a unidade de medida que eu estou utilizando. Isso é básico da matemática, tranquilo? Então vamos adiante. Uma coisa que a gente precisa entender é o padrão de dispersão dos indivíduos dentro de uma população, né? Nem sempre uma população vai ser bastante homogênea, né? De forma uniforme, de todos os indivíduos vão estar próximos, ou todos os indivíduos vão estar distantes, sempre da mesma maneira. Então nós temos 3 tipos básicos de padrão de dispersão. A dispersão uniforme, aleatória e a dispersão agrupada. Para vocês entenderem essa dispersão uniforme aqui, ó, o exemplo mais fácil que a gente pode dar aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, é o plantio de florestas. Se um produtor faz, por exemplo, plantio de eucalipto, por exemplo, ele geralmente utiliza medidas padrões, né? Ele coloca lá um indivíduo a cada 2 metros, né? Utiliza área, né? Dentro da área dele, ele coloca indivíduos a cada 2 metros, um do outro. Então isso é uma dispersão bastante uniforme, bem padronizada, né? Dispersão bastante uniforme. A dispersão aleatória, geralmente, é como se encontram animais de grande porte. Eles podem estar ou muito próximos um do outro, ou eles podem estar muito distantes um do outro, não seguindo obrigatoriamente uma regra. E a dispersão agrupada é bem comum em ambientes aquáticos, por exemplo, onde você tem larvas de insetos que geralmente estão agrupadas, né? Próximos a raízes, né? A caules submersos e assim vai, tá bom? Então são 3 padrões bem comuns de serem utilizados. E aí a gente entra no conceito de dinâmica populacional. Então quando eu falo dinâmica, você tem que entender que uma coisa dinâmica é uma coisa que sofre alteração. Então eu não posso dizer para você que uma população é estática. Eu posso até dizer que ela está em equilíbrio, mas eu não posso dizer que ela é estática, ela não vai ser a mesma
durante um determinado período, né? Em X período ela não vai ser a mesma, ela vai sofrer variações, né? Flutuações em número, beleza? Então o conceito de dinâmica populacional nada mais é do que o estudo, né, dessa variação que ocorre no número de indivíduos de uma população. E esse número de indivíduos dessa população, ele vai sofrer essa variação por conta da ação de fatores ambientais. Esses fatores podem ser os bióticos ou abióticos, né? Fatores bióticos, por exemplo, a presença de uma predação, de uma competição, né, um amensalismo que pode acontecer, e fatores abióticos, a intensidade luminosa, disponibilidade de nutrientes, disponibilidade de energia luminosa, oxigênio dissolvido e assim vai, né? Tem N fatores que podem ser tratados dentro dos abióticos, tá bom? Então olha que legal, dentro da dinâmica populacional, nós temos alguns parâmetros. Isso a gente até viu em sala, mas é importante a gente lembrar, ó. Nós temos os parâmetros de aumento da população e os parâmetros de diminuição da população. Então, só para ficar claro, aumento da população nós temos duas formas. A primeira dela é a natalidade, que é o número de nascimentos de novos indivíduos em uma determinada unidade de tempo, tá bom? E nós temos a imigração dentro desse aumento. Imigração é o deslocamento de indivíduos para dentro da população, ou para dentro dessa área geográfica. Então a gente utiliza aquela expressão bem simples assim, ó, imigrou, entrou, emigrou, saiu, né? Então, parâmetros de aumento nós temos natalidade, que é nascimento, e imigração, que é chegada, entrada, tá bom? De indivíduos nessa área. E os parâmetros de diminuição da população, nós temos mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem em determinado período de tempo, né? Uma determinada unidade de tempo, e emigração, que é o deslocamento de indivíduos para fora dessa área geográfica, tá bom? Saída deles lá, tá bom? Então, olha que legal, como é que a gente tem. Se a gente tem um aumento ou uma diminuição, esses parâmetros eles podem nos dizer alguma coisa a respeito da população. As populações elas vão ser caracterizadas pelo crescimento. Quando a gente tem natalidade e imigração superando, né, sendo maior do que mortalidade e emigração. Então, quando natalidade e imigração, ou seja, quando nascimentos e chegada de indivíduos forem maiores do que morte e saída de indivíduos, a gente diz que essa população está em crescimento. Existem algumas fórmulas que a gente utiliza para isso, eu vou mostrar na próxima aula, tá bom? Nós dizemos que uma população está em declínio quando nós temos mortalidade e emigração maiores do que natalidade e imigração. Ou seja, o número de indivíduos que morrem ou que saem dessa população é maior do que o número de indivíduos que nascem ou que chegam a essa população. Então nós dizemos que a população está em declínio. E nós dizemos que uma população está em equilíbrio quando a soma desses parâmetros eles forem nulas, né? Eles forem iguais, né? O número de nascimentos e imigrações forem exatamente o mesmo que o número de emigração e morte, tá bom?